Olá, paz esteja com você. Hoje vamos continuar a leitura do livro Chega de Regras. Larry Crabb é o autor e estamos no capítulo 3, que tem como título Três passagens contam a história. Pense em como você se sentiria se Deus aparecesse e lhe dissesse: Este é o trato. Você segue os meus princípios e providenciarei para que a vida seja exatamente como você quer. Você poderia primeiro reagir com entusiasmo. Diga-me quais são as suas regras e vou segui-las. Começaria então a trabalhar. Faria provavelmente o seu melhor para comportar-se como foi instruído. Se as coisas caminharem bem, ficaria inclinado a dar o crédito da sua boa sorte ao fato de agir corretamente à sua justiça. Se fosse mal, poderia ficar ressentido ou desanimado. O que mais ele queria de mim? Fiz quase tudo o que me mandou fazer. Ou, não consigo fazer a coisa certa. Devo ter feito algo muito errado para a vida ficar desse jeito. Subtítulo: Não são boas notícias. Grande parte dos evangélicos rejeita os ensinamentos geralmente conhecidos como o evangelho da prosperidade ou o evangelho da saúde e da riqueza. Sabemos que esses ensinos são errados. O sofrimento acontece independentemente de as pessoas orarem ou não. Indivíduos piedosos ficam velhos e fracos. Os servos fiéis de Cristo falham no ministério. Alguns morrem jovens. Seguidores sinceros de Jesus sentem-se deprimidos e desajustados, odiando o orgulho, a sensualidade e a insegurança que permanecem dentro deles depois de anos dedicados a viver para Cristo da melhor maneira possível. Deus não é uma máquina automática de vendas. Não colocamos o troco certo e pegamos na bandeja a doce bênção que desejamos. A vida não é assim. Sabemos disto. Mas algumas vezes introduzimos nossa própria versão dessa ideia em nosso entendimento da vida cristã. Embora deploremos a noção de que a saúde e riqueza estejam disponíveis quando exigidas, gostamos da ideia de que bênçãos legítimas são dadas aos que satisfazem os requisitos. A Bíblia diz isso. Bem, ali na primeira dessas três passagens representativas. Guardai-vos, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Deuteronômio 29, 9. Encontramos o mesmo pensamento em vários outros lugares, tais como: reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Queremos uma vida boa. Podemos defini-la mais espiritualmente do que os pregadores do tipo: diga o que quer e se aproprie da bênção. Podemos levar em consideração o lamento do salmista de que as trevas eram seu único amigo e sua preocupação de ter lavado as mãos inutilmente. Mas quando continuamos afirmando que a vida boa de bênçãos legítimas é um objetivo valioso e pode ser alcançada vivendo de maneira fiel e obediente aos princípios bíblicos. Bons relacionamentos familiares e experiências comunitárias aliados a um bom ministério que nos dê algum significado e satisfação pessoal das boas experiências de Deus podem nos trazer bênçãos. Tudo o que temos a fazer é viver piedosamente, orar muito e esperar grandes feitos do nosso grande Deus. Note-se, porém, algo que é facilmente ignorado. Uma vez que aceitemos este arranjo linear, A e depois B, você faz isto, Deus fará aquilo. Não só a pressão se instala, mas o fracasso é garantido. Descobrimos-nos no mesmo apuro que Israel.
não podemos cumprir nossa parte no trato. Quando Deus instruiu o seu povo para seguir cuidadosamente os termos da aliança, ele não estava estabelecendo um padrão razoavelmente alto. Não estava preparado para conceder bênçãos a pessoas que seguissem suas regras razoavelmente bem. O padrão era a perfeição. Perfeito para Deus e para outros a cada momento, em cada intercâmbio. Não puderam fazer o que era certo, tampouco nós. Nos versículos que seguem de perto a nossa passagem, Deus tornou terrivelmente claro o que aconteceria se o povo escorregasse. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, então hoje te declaro que certamente perecerás. A lei da linearidade não constituiu, então, boas notícias. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, então porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão e cairão, sem ninguém os perseguir. E essas não são boas notícias hoje. Subtítulo: A razão para a vida reta mudou. Imagine viver sob um governante poderoso que poderia fazer sua vida prosperar ou atirá-lo para longe. Suponha que ele desse uma série de ordens que, se seguidas, seriam recompensadas com magníficos presentes, mas, se desobedecidas no menor detalhe, resultariam em tortura agonizante. Imagine também que suas leis incluíssem exigências de nunca se queixar, nunca se irritar com ninguém, reconhecer as necessidades dos outros antes das suas, obedeça perfeitamente à lei e goze de bênçãos ilimitadas. Infrinja um item, apenas um, e você passa o resto da vida na prateleira. Tenha cuidado, seu governante tem olhos em toda parte. Nenhum erro passa despercebido. Se você se subjugar aos padrões dele por algum tempo, não poderia descansar nas bênçãos concedidas. Ficaria preocupado demais com a ideia de cometer algum erro. E quando falhasse, iria provavelmente gritar: injustiça, enquanto era levado para a prisão. Você sabia que eu jamais poderia alcançar seus padrões. Não me deu uma chance. A vida sob a dura lei da linearidade seria insuportável, mas se alguém o livrasse desse arranjo, não porque a lei fosse injusta, mas porque você não era suficientemente bom para cumpri-la. Se alguém descobrisse um meio de permitir que vivesse como um filho ou filha amada do rei, com uma posição real não estabelecida pelo desempenho, mas pelo relacionamento, você ficaria profundamente grato. Seu único pensamento seria conhecer essa pessoa e aproximar-se dela. Essa história é verdadeira. Não se trata de um conto de fadas. Aconteceu. O Salvador veio. E este é o resultado. Hebreus 7, 18 e 19. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Fomos libertados do cativeiro para um sistema anterior justo, mas impossível de ser cumprido. A regra anterior foi posta de lado, embora a ordem permaneça tanto na esfera física quanto na moral. A lei moral da linearidade foi abolida como base mediante a qual bênçãos e maldições são distribuídas. Considere agora o que isso significa.
Nosso arranjo com Deus mudou. A prosperidade e a aprovação não dependem mais do nosso desempenho. Meus pais têm às vezes bons filhos. Bons pais, perdão, voltando aqui. Maus pais têm às vezes bons filhos. Bons pais têm às vezes maus filhos, ou filhos que fazem coisas terríveis. O princípio da influência naturalmente permanece. Sem pais que amam a Deus e educam seus filhos, irão criar um número maior de filhos responsáveis do que sem pais egoístas que não se envolvem. É preciso senso prático para viver sabiamente como pais, cônjuges, amigos e trabalhadores. O livro de Provérbios torna isso claro. Mas agora, sob um novo trato, a razão para viver retamente mudou. Não dependemos mais de uma relação linear entre performance e bênção para obter a vida que desejamos. Esse arranjo foi misericordiosamente declarado obsoleto, tendo sido substituído por algo novo e melhor. O trato sob o qual a vida melhor de bênçãos é prometida aos que seguirem perfeitamente os princípios de Deus foi substituído por outro novo. Está agora disponível a melhor esperança de intimidade com um Deus que determina ou retém soberanamente as bênçãos segundo um plano invisível. Ela está disponível a qualquer momento e em qualquer circunstância para aqueles que se aproximam de Deus agarrados a Jesus. Um bom amigo derramou recentemente seu coração numa carta para mim. Sou tão absorvido em mim mesmo que isto me desgosta. Luto para viver bem em meio às exigências esmagadoras sobre a minha vida e o meu tempo. Algo parece estar faltando, e não posso explicar ou descrever. Alguma coisa em mim parece estar à deriva, solta, e isso me dá medo. Meu amigo está falido, embora não completamente. Duvido que qualquer um de nós se torne completamente arruinado a ponto de não ver a piedade. Mas ele está significativamente arruinado, mais pela sua desgraça do que pela sua indigência. Ele se sente terrível. Deus parece ausente. Quando as coisas vão mal, esse homem fica tentado a culpar seu infortúnio pelo seu fracasso. Se eu pudesse ser mais bondoso, um pouco menos ocupado, meu casamento seria melhor. Talvez Deus me abençoasse mais. Esse é o modo de pensar do antigo caminho. O sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho, uma direção diferente a ser tomada. Quer a vida esteja funcionando bem ou desmoronando, quer estejamos mais conscientes de nossa bondade ou nosso egocentrismo. No novo caminho, a pressão foi removida. Viver melhor pode ou não melhorar as circunstâncias da nossa vida. Mas agora o novo apetite é diferente. Queremos algo melhor do que a vida melhor de bênçãos. Se seu amigo pudesse ler nas profundezas de seu coração e como ele pode ocasionalmente descobriria um desejo de aproximar-se de Cristo, que é, na verdade, mais forte do que o seu desejo de tornar-se uma pessoa melhor ou gozar uma vida melhor. Ele é convidado, da maneira como está, a passar pela pesada porta que agora permanece aberta para a presença literal de Deus. Seu coração partido está agora livre para fazer o que mais deseja: descansar ou relaxar diante da aceitação pela qual nada fez por merecer, ou suplicar por uma misericórdia que lhe foi prometida e sofrer um colapso por causa de graça tão abundante. Ao fazer isso, seu coração vibrará com o desejo de agradar aquele que o tirou de sob a lei esmagadora da linearidade.
Estará agora livre para viver melhor e não para fazer o que ela corra mais suavemente. Não para arranjar bênçãos adicionais, mas agradar essencialmente aquele que o livrou da pressão. Subtítulo: Você deseja ser escravizado? Esse arranjo apresenta, porém, duas dificuldades. Primeira, requer que entreguemos o controle do que acontece em nossas vidas e confiar em Deus para fazer o que Ele acha melhor. Momentos tranquilos e oração fervorosa não garantem que o câncer não vai voltar, nem asseguram ampliação e maior eficiência do ministério. Preferimos pedir que sejamos mais influentes caso não saibamos controlar as bênçãos que nos forem dadas. Segunda, é mais difícil desfrutar de Deus do que de suas bênçãos. Ofereça a uma criança pequena a escolha de ter o papai em casa na manhã de Natal sem presentes, ou o papai ausente e uma pilha de presentes debaixo da árvore. A criança talvez escolhesse os presentes. Só os que alcançam a maturidade dão mais valor à bênção da presença do que à bênção dos presentes. Vou ler novamente. Só os que alcançam a maturidade dão mais valor à bênção da presença do que à bênção dos presentes. Até que desenvolvamos preferência por Deus, preferimos uma vida melhor de bênçãos de Deus a uma esperança melhor de intimidade com Ele. E por preferirmos o controle acima da confiança, voltamos a uma espécie mais aceitável de linearidade, uma versão pessoal que podemos manipular para que a vida funcione como desejamos. É a situação refletida na nossa terceira passagem representativa. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Gálatas 4, 3 e 9. Nossa resposta, claro que sim. A palavra traduzida rudimento significa literalmente sequência. É usada pelos gregos para referir-se a elementos em sequência como letras no alfabeto. A sequência básica que poderia ser observada ao analisar como as coisas funcionam não era a sequência rígida da linearidade santa estabelecida por Deus. Por rudimentos do mundo ou princípios básicos do mundo, na versão NVI, fala princípios básicos do mundo. Paulo queria indicar a ordem natural pela qual a vida podia ser administrada, princípios de vida eficaz comuns a todos os sistemas religiosos e éticos. O objetivo deles era sempre o mesmo: melhorar a vida. Esforce-se muito e irá provavelmente ganhar dinheiro suficiente para gozar a vida. Persevere e o fracasso pode vir a transformar-se em sucesso. Poupe para os dias chuvosos e você não vai se afogar quando as tempestades vierem. Seja um pai, não um amiguinho para seus filhos, e eles se sentirão provavelmente mais seguros. Esses princípios expressivos apelam tanto para os cristãos como para os não cristãos. Um orador no dia da formatura diz aos formandos que o trabalho árduo e a paciência produzem dividendos. E isso é verdade. Nem sempre, mas com frequência. Ouço Paulo observando os cristãos gálatas e imaginando: como vocês podem viver para as bênçãos de Deus quando a bênção suprema da sua presença está disponível? E como podem menosprezar seus padrões santos, rebaixando-os a princípios éticos gerais, e então seguem a fim de conseguir as bênçãos que desejam? Quão insensatos podem ser por terem admitido os seus fracassos e fraquezas e confiado em Cristo
Deus concedeu a vocês a vida. Acho que vão agora viver essa vida fazendo um número de coisas suficientemente certas para persuadir Deus a dar-lhes o que querem? Foram salvos pela graça e crescerão pela graça. A lei da linearidade terminou. Sejam gratos. Essa lei impunha a pressão intolerável de viverem perfeitamente a fim de viver bem. Vocês agora se encontram na lei da liberdade. Fiquem firmes, vivam como homens e mulheres livres. Basta alguns minutos de busca numa livraria cristã para ver como preferimos a linearidade barata em vez da liberdade pura. Rebaixamos a barra dos padrões não rebaixáveis de Deus a um nível que possamos alcançar com sucesso. Seguimos então os princípios de Deus, nunca perfeitamente, mas o mais de perto possível para poder esperar que as bênçãos venham sobre nós. Quando isso acontece, ficamos presunçosos. É claro que ganho bem. Dei regularmente o dízimo desde que recebi o meu primeiro ordenado, ou meu primeiro salário. Quando as bênçãos não chegam, ficamos confusos. Eu não era uma esposa tão má assim. Por que ele me deixou? Essas são as nossas dificuldades com o novo caminho. Insistimos em reter algum controle sobre os resultados de nossos atos. Dizemos, confio no Senhor, quando na verdade queremos dizer, confio nele para honrar meus esforços de viver bem, concedendo-me as bênçãos que desejo. Ser agradável a Deus não é tão fácil assim. Dizemos, amo o Senhor, mas queremos realmente dizer, gosto das bênçãos que Ele me dá nesta vida agora. Permitam que eu faça um esboço do que apresentei até este ponto. Como nunca antes, a igreja moderna está vivendo como se não houvesse nada melhor à sua frente. E nós vivemos como se não houvesse alegria maior agora do que experimentar as bênçãos disponíveis nesta vida. Eu vou colocar agora aqui na tela esse esboço do resumo que ele apresentou até agora na leitura do livro. Estou colocando aí para vocês, para você acompanhar. Aqui 2 caminhos, 2 escolhas, 2 estilos de vida. O velho caminho de Moisés, o novo caminho de Cristo. Nossa busca, a vida melhor de bênçãos de Deus. A nossa busca no novo caminho, a melhor esperança, a esperança melhor de proximidade de Deus. No antigo caminho, seguir princípios. No novo caminho, pedir misericórdia. No antigo caminho, esperar bênçãos. No novo caminho, descobrir a graça. No antigo, perseverar. No novo, esperar descanso. No antigo, a pressão está ligada. No novo, a pressão está desligada. No antigo, você está sobre a lei da linearidade. No novo, você está sob a lei da liberdade. Então aqui está descrito o que ele apresentou até agora no antigo caminho e no novo caminho. Estamos vivendo o antigo caminho por intermédio de um código corrompido e depreciado. Reduzimos a lei santa de Deus a princípios eficazes. E pensamos que, ao segui-los razoavelmente bem, a vida vai funcionar como queremos. A seguir, ficamos orgulhosos quando acontece e derrotados quando não acontece. De qualquer modo, a pressão está ligada. Insistimos em bênçãos e aceitamos a responsabilidade pelo seu desempenho a fim de obtê-las. Há um novo modo de viver. A pressão do desempenho é aliviada e uma alegria maior do que
uma vida boa. Como quer que a definamos, se torna disponível. A pressão, vou ler de novo, a pressão do desempenho é aliviada. E uma alegria maior do que uma vida boa, como quer que a definamos, se torna disponível. O novo caminho é um arranjo melhor. Para milhares de cristãos em todo o mundo, porém, ele não tem atração. Vou dedicar o restante deste livro à apresentação do novo caminho do Espírito, de tal modo que, quando eu orar, venha a despertar o apetite para a esperança melhor de aproximar-se de Deus. No entanto, não tenho poder para fazer com que isso aconteça. Espírito Santo, revela aos nossos corações que, por causa de Cristo, a pressão acabou. Há um novo estilo de vida e ele é melhor do que o antigo. Amém. Glória a Deus. Então, aqui finalizamos a primeira parte do livro. Ele é dividido em 4 partes, né? E nós finalizamos a primeira parte, que foi até o capítulo 3. No próximo vídeo, vamos iniciar a segunda parte do livro e o capítulo 4. Até o próximo. Deus te abençoe.